A chuva caía como lâminas afiadas sobre as ruas estreitas do bairro Alto, mas nada cortava mais fundo que o grito ecoando na mente de Lucas: "Você não é mais meu filho." Ele correu pelas escadarias íngremes de Lisboa, o coração martelando como o sino da Sé, ignorando os olhares curiosos dos transeuntes sob os arcos medievais. Em 3 segundos, sua vida desabara. O pai descobrira o beijo roubado com o rapaz no Chiado, e o mundo que ele conhecia evaporara como névoa no Tejo. Lucas tropeçou em uma poça, caindo de joelhos na calçada molhada, o casaco encharcado colando à pele como uma segunda traição. Aos 22 anos, ele havia fugido de uma família conservadora no Porto para a efervescência de Lisboa, sonhando com aceitação nas noites pulsantes do bairro Alto. Mas naquela noite, o sonho virara pesadelo. O telefone tocara durante o jantar familiar, uma mensagem inocente de Miguel, seu namorado secreto, revelando tudo. "Monstro!" gritara a mãe, cobrindo os olhos como se visse o diabo. Agora, sozinho na cidade das 7 colinas, Lucas sentia o peso da rejeição como correntes invisíveis arrastando-o para o abismo. Ele ergueu os olhos para o céu cinzento, lágrimas misturando-se à chuva, e murmurou para si mesmo: "O que eu faço agora?" As horas se arrastaram em um borrão de táxis recusados e bancos de praça frios. Quando a aurora tingiu o céu de rosa pálido sobre o aqueduto das Águas Livres, Lucas encontrou refúgio em uma pequena pastelaria no bairro da Moraria, um enclave multicultural onde o fado ecoava como lamento eterno. Ele pediu um pastel de nata com mãos trêmulas, o aroma doce contrastando com o amargor em sua garganta. Foi ali que Tomás apareceu, um homem de meia-idade com barba grisalha e olhos que pareciam carregar segredos do Atlântico. "Pareces um náufrago, rapaz", disse ele em um português rouco, marcado pelo sotaque alentejano, deslizando uma chávena de café forte pela mesa de mármore rachado. Lucas piscou, surpreso pela gentileza de um estranho em uma cidade que ele imaginava impiedosa. Tomás era dono da pastelaria, herdeiro de uma linhagem de padeiros que remontava aos tempos da Reconquista. Aos 45, ele carregava o peso de uma vida dupla: de dia, o patriarca afável que servia clientes com piadas leves; de noite, o ativista discreto pela causa LGBTQ+, em assembleias clandestinas nos becos do Alfama. Ele havia perdido seu irmão mais novo para a AIDS nos anos 90, uma ferida que nunca cicatrizara, e desde então, adotara uma missão silenciosa: acolher os perdidos. "Eu sei o que é ser expulso da própria casa", confessou Tomás, sem rodeios, enquanto limpava o balcão com um pano gasto. "Meu irmão. Ele era como tu. E eu não o salvei a tempo." Seus olhos se umedeceram, mas ele sorriu, um sorriso que cortava a névoa da alma de Lucas como um raio de sol em dia nublado. Relutante, Lucas contou sua história em fragmentos entrecortados: o namoro escondido com Miguel, o jantar fatídico, a fuga precipitada. Tomás ouviu sem julgar, apenas assentindo com a sabedoria de quem já navegara tempestades semelhantes. Lisboa é uma senhora caprichosa, mas ela tem braços abertos para quem sabe pedir. "Vem para casa comigo." Não é caridade, é família. As palavras pairaram no ar como incenso, e Lucas sentiu um arrepio que não era de frio. Casa. A palavra evocava memórias de jantares quentes no Porto, risadas ao redor da mesa de carvalho, mas também o veneno da rejeição. Ainda assim, o convite de Tomás era um farol na escuridão. Ele aceitou, não por fraqueza, mas por uma faísca de esperança que se acendia em seu peito. A casa de Tomás ficava no topo de uma colina em Graça, um sobrado apertado com varandas de ferro forjado que rangiam ao vento. Ao entrarem, o aroma de azeite e alho fritando no ar misturava-se ao som de risadas femininas vindas da cozinha. "Bem-vindo ao caos organizado", brincou Tomás, guiando Lucas por escadas estreitas adornadas com azulejos azuis e brancos, relíquias de um Portugal imperial. Na sala, 2 mulheres o esperavam: Sofia, uma artista de 38 anos com cabelos curtos tingidos de roxo e tatuagens de borboletas nas mãos, e Inês, sua parceira de 10 anos, uma advogada combativa de 42, com óculos de armação grossa e um olhar que desarmava argumentos. Elas eram o coração pulsante daquela casa improvável, um trio unido por laços de amor e luta contra as sombras da sociedade. Sofia abraçou Lucas como se o conhecesse de vidas passadas, seu perfume de lavanda envolvendo-o como um cobertor. Tomás nos contou no telefone: "Você não está sozinho, querido." Inês, mais reservada, ofereceu um copo de vinho do Douro, seus olhos escrutinando-o com a precisão de quem defendia causas impossíveis em tribunais conservadores. "Aqui, não há perguntas incomodas. Só espaço para respirar." Jantaram sardinha assada e salada de tomate com orégano fresco, a conversa fluindo como o Tejo em maré alta, histórias de manifestações no Rossio, de amores proibidos em festas secretas, de vitórias pequenas contra o preconceito diário. Pela primeira vez em horas, Lucas riu, um riso genuíno que ecoou pelas paredes caiadas. Mas a calmaria era ilusória. Naquela noite, enquanto se deitava em um quarto improvisado com vista para as luzes tremulosentes de Lisboa, o telefone vibrou. Era Miguel: "Onde estás?"
A tua família chamou a polícia. Dizem que fugiste para sempre. O pânico subiu como baile. Lucas imaginou os pais vasculhando a cidade, o irmão mais novo, o único aliado silencioso, forçado a trair sua confiança. Ele respondeu com dedos frios: estou seguro. Mas acabou, Miguel. Não posso te arrastar para isso. A mensagem enviada foi como uma porta batendo, selando um capítulo doloroso. Lágrimas silenciosas molharam o travesseiro, e ele se perguntou se aquela família de estranhos poderia preencher o vazio que os seus haviam cavado. Os dias se transformaram em semanas, e a casa de graça tornou-se um casulo de cura. Lucas ajudava na pastelaria pela manhã, aprendendo a sovar massa com Tomás, cujas mãos calejadas contavam histórias de noites insones ativistas. Sofia o levava para ateliês no Lisboa Factory, onde pintavam murais de arco-íris escondidos em becos, símbolos de resistência contra a homofobia velada que ainda assombrava Portugal pós-descriminalização. Inês, por sua vez, o introduziu ao mundo jurídico, compartilhando casos de casais LGBTQ+, lutando por adoção em um sistema que ainda pescava com preconceitos. O amor não é crime, dizia ela, batendo o punho na mesa durante discussões acaloradas. Mas a sociedade faz dele um campo minado. Entretanto, as fissuras começaram a aparecer. Uma noite, durante um jantar animado com vinho tinto e fado ao fundo, Amália Rodrigues lamentando amores perdidos, Tomás recebeu uma ligação que congelou o ar. Era o padre da paróquia local, um homem de 70 anos com voz trêmula. Tomás, os rumores correm. Dizem que estás abrigando pecadores. A comunidade fala em boicote à pastelaria. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Sofia apertou a mão de Inês sob a mesa, seus nós dos dedos embranquecendo, enquanto Lucas sentia o estômago revirar. Ele era o pecador em questão, o catalisador daquela ameaça velada. Eu devia ir embora, murmurou ele, levantando-se abruptamente. Não quero destruir o que vocês construíram. Tomás o deteve com uma mão firme no ombro. Destruir? Rapaz, esta casa foi construída sobre ruínas. Meu irmão morreu porque o mundo nos isolou. Não vou deixar que o medo nos separe agora. Mas as palavras, por mais fortes, não apagavam a dúvida. Nos dias seguintes, a pastelaria viu um gotejar de clientes fiéis, substituídos por olhares furtivos e cochichos. Sofia, sempre otimista, organizou uma exposição de arte no espaço, convidando a comunidade queer de Lisboa para uma noite de solidariedade. Vamos transformar veneno em vinho, disse ela, pendurando lanternas coloridas nas vigas de madeira. Lucas ajudou, mas seu coração pesava com culpa, e uma atração crescente por um voluntário novo, um rapaz chamado Diogo, de olhos verdes como as colinas de Sintra e um riso que desarmava defesas. Diogo chegara de Coimbra, um estudante de literatura de 24 anos, fugindo de uma família religiosa que o forçara à terapia de conversão. Ele era o oposto de Miguel, extrovertido, com tatuagens de versos de Fernando Pessoa na pele bronzeada, e uma paixão por debates filosóficos que faziam as noites se estenderem até o amanhecer. O amor é uma ilha deserta onde naufragamos juntos, citava ele, enquanto ajudavam a arrumar mesas para o evento. Lucas sentia faíscas a cada olhar trocado, um calor que contrastava com o frio da rejeição passada. Mas o medo o paralisava, e se Diogo fosse só mais uma ilusão? E se sua presença continuasse a trazer tormentas para aquela família improvisada? A noite da exposição foi um turbilhão de emoções. O bairro alto fervilhava lá fora, com turistas rindo sob as luzes neon, mas dentro da pastelaria, o ar crepitava com tensão criativa. Obras de Sofia, retratos abstratos de casais entrelaçados em tons de safira e rubi, adornavam as paredes, e um DJ local tocava batidas eletrônicas misturadas a sons tradicionais de guitarra portuguesa. Lucas circulava com bandejas de pastéis, o coração acelerado não só pelo burburinho, mas pela proximidade de Diogo, que recitava poemas em um canto improvisado. Vem, lê algo, incentivou Diogo, empurrando o microfone para ele. Relutante, Lucas pegou um verso de Sofia de Melo Brainer: o mar é sempre o mesmo mar, mas as ondas mudam. A voz dele tremeu, mas o aplauso que se seguiu foi como bálsamo. Foi então que o conflito irrompeu. Um grupo de clientes habituais, homens de meia-idade com rostos curados pelo vinho, entrou barulhento, atraídos pelo cartaz na rua. Um deles, o Sr. Manuel, um viúvo devoto que frequentava a missa diária, parou diante de um quadro de dois homens de mãos dadas. Que aberração é esta? Grunhiu ele, alto o suficiente para silenciar a sala. Os olhares viraram-se como agulhas de bússola. Tomás avançou, o rosto uma máscara de calma forçada. Manuel, isto é arte. E amor. Como o que tua esposa te dava. Mas o homem cuspiu: amor. Isto é contra Deus. E tu, Tomás, que eras um homem de bem, agora abrigas sodomitas. A palavra ecoou como um tapa, e Lucas sentiu o sangue gelar.
Diogo apertou seu braço em apoio, mas o dano estava feito. O grupo se retirou em revoadas de murmúrios, deixando um rastro de hostilidade. Sofia correu para consolar os convidados. Inês já descava para aliados na Associação de Direitos Humanos, mas Lucas explodiu. É por minha causa. Vocês me acolheram, e agora perdem tudo. Ele saiu correndo para a varanda, o ar noturno úmido batendo em seu rosto como acusação. Diogo seguiu, encontrando-o encostado na grade, olhando para as luzes distantes do castelo. Não é por ti, Lucas. É pelo medo deles. O mesmo que quase me matou em Coimbra. Diogo se aproximou, hesitante, e pela primeira vez, seus dedos se entrelaçaram, um toque elétrico, cheio de promessas não ditas. Fica. Luta conosco. Porque o que construímos aqui vale mais que qualquer boicote. Naquela noite, enquanto a exposição se recuperava em sussurros solidários, Lucas e Diogo conversaram até o sol raiar, compartilhando cicatrizes como troféus. Diogo revelou sua própria família inesperada, uma tia lésbica em Lisboa que o salvara, e quando o destino de Tomás. Mas o amanhecer trouxe uma reviravolta cruel. Um envelope anónimo deslizado sob a porta da pastelaria continha fotos granuladas, Lucas beijando Miguel no chiado, tiradas por um espião contratado pela família dele do Porto. Anexada, uma nota: saia da cidade ou estas imagens vão para todos os jornais. Seu pai manda avisar, volta ou sofra as consequências. O pânico coletivo foi palpável. Inês jurou processar, Sofia propôs queimar as fotos em um ritual de purificação, mas Tomás, com olhos flamejantes, declarou: não fugimos. Confrontamos. A decisão de Tomás incendiou uma faísca de rebeldia na casa de Graça. Pela manhã, enquanto o sol filtrava através das persianas de madeira, o grupo se reuniu na cozinha apertada, copos de café fumegante nas mãos. Inês espalhou as fotos na mesa de azulejos, analisando-as como evidências em um tribunal. Estas são ilegais. Vigilância sem consentimento. Podemos contra-atacar com uma queixa por difamação. Sua voz era aço temperado, forjada em anos de batalhas por casais como ela e Sofia, que haviam lutado por reconhecimento legal em um Portugal ainda marcado por resquícios do salazarismo. Sofia, ao lado dela, traçava círculos calmantes nas costas de Inês, mas seus olhos brilhavam com fúria criativa. Vamos transformar isto em arte. Uma exposição sobre exposição, o varismo da sociedade contra o amor. Lucas, porém, sentia o peso como uma âncora. As fotos o faziam reviver o beijo com Miguel, um momento de pura vulnerabilidade agora o iaponizado. Meu pai. Ele é um homem de negócios no Porto, com conexões. Pode arruinar tudo. Diogo, sentado ao seu lado, apertou sua coxa sob a mesa, um gesto sutil de âncora. Então mostramos que o amor não se esconde mais. Eu te ajudo a escrever uma carta aberta. Algo que abala as fundações conservadoras. Tomás assentiu, servindo mais café. Sim. E eu falo com o padre. Não como inimigo, mas como irmão perdido. O plano se formou em camadas: defesa legal de Inês, arte de Sofia, palavras de Lucas e Diogo, e diplomacia de Tomás. Mas por baixo da determinação, corria um rio de medo, e algo mais profundo entre Lucas e Diogo, um laço tecendo-se como teias de aranha ao luar. Enquanto isso, a vida na pastelaria pulsava com urgência renovada. Clientes leais voltavam em maior número, atraídos pelos rumores como mariposas à chama, e a exposição pós-evento se transformou em um hub de conversas sussurradas sobre identidade. Uma tarde, enquanto Lucas decorava bolos com glacê colorido, arco-íris discretos em forma de nuvens, uma mulher idosa entrou, o rosto enrugado como pergaminho antigo. Era Dona Rosa, mãe de um cliente habitual que havia boicotado. Ouvi as tolices, disse ela, voz trêmula. Meu filho. Ele é como vocês. Escondeu por décadas. Dizem que é pecado, mas eu vejo dor. Seus olhos se encheram de lágrimas, e ela comprou uma dúzia de pastéis, prometendo espalhar a verdade. Momentos como esse eram vitórias minúsculas, mas acumulavam-se como pedras em um dique contra a enchente de preconceito. Entretanto, o conflito familiar de Lucas fervia à distância. Seu telefone, agora silenciado, acumulava mensagens. O irmão mais novo, Pedro, implorando contato, a mãe enviando versos bíblicos como flechas, o pai, em um raro áudio, com tom gélido: volta e termina esta loucura, ou corto tudo. Cada notificação era um soco, reabrindo feridas. Diogo notava as sombras nos olhos de Lucas e o arrastava para caminhadas pelo Jardim da Estrela, onde o ar perfumado de magnólias oferecia trégua. Conta-me sobre ele, pedia Diogo uma tarde, sentados em um banco sob uma pérgola florida. Lucas hesitou, mas as palavras fluíram. Miguel era paixão impulsiva, nascida em festas underground no Porto, mas marcada por ciúmes e segredos.
Ele me amava, mas não o suficiente para enfrentar o mundo comigo. Diogo ouviu, então compartilhou sua própria dor, a terapia de conversão, choques elétricos disfarçados de cura, deixando cicatrizes invisíveis. Eu aprendi que o amor verdadeiro não cura, mas cura ao lado. O laço entre eles aprofundava-se em camadas sutis, toques acidentais na cozinha, olhares prolongados durante o fado noturno que Tomás tocava na guitarra velha. Uma noite, após um ensaio para a carta aberta, Diogo leu um trecho para Lucas na varanda: Nós, os invisíveis, somos famílias das cinzas da rejeição. Venham para casa conosco, não uma casa de tijolos, mas de corações abertos. As palavras ressoaram, e Lucas, impulsionado por um impulso, inclinou-se e roçou os lábios nos de Diogo. Foi um beijo leve como brisa do Tejo, cheio de perguntas não respondidas. Diogo retribuiu, mãos emoldurando o rosto de Lucas, e por um instante, o mundo se resumiu àquele calor compartilhado. Mas o telefone de Lucas vibrou, quebrando o encanto. Era Pedro. Pai está vindo para Lisboa. Com um detetive particular. Corre. O pânico irrompeu como uma onda. Tomás reuniu todos na sala, o ar denso com o cheiro de cera de vela. Ele quer te levar de volta à força. Lucas assentiu, o rosto pálido. Inês já planejava, mandato de restrição. Eu cuido. Mas Sofia, intuitiva, viu além. Não é só controle. É medo. Talvez possamos dialogar. A divisão surgiu, Tomás e Inês pela confrontação dura, Sofia e Diogo pela empatia. Lucas, no centro, sentia-se dilacerado. Eu não quero machucá-los mais. Diogo puxou para o quarto, fechando a porta. Tu não machucas. Nós escolhemos isso. E eu? Escolho-te. O beijo que se seguiu foi mais profundo, um juramento silencioso, mas interrompido por batidas na porta. O detetive havia sido avistado nas ruas de Graça. A perseguição começou em sombras. O detetive, um homem atarracado chamado Rui, rondava a pastelaria disfarçado de cliente, anotando pratos e rostos. Lucas o avistou pela janela, coração disparado, e correu para os fundos, onde Diogo o escondeu em um armário de farinha. Fica quieto, sussurrou Diogo, beijando sua testa antes de voltar ao salão. Tomás confrontou Rui com astúcia: procuras pastéis ou problemas? O homem gaguejou, mas partiu, prometendo retorno. A adrenalina os uniu mais, mas expôs vulnerabilidades. Inês descobriu que o pai de Lucas havia financiado campanhas anti-LGBTQ mais anonimamente, um segredo que abalou Lucas. Eu era parte disso sem saber. A reviravolta veio em uma manifestação surpresa no Rossio, organizada por aliados de Inês. Lucas, encorajado por Diogo, falou ao microfone, voz amplificada e quando pelas arcadas: minha família me rejeitou, mas encontrei outra aqui, em Lisboa. Venham para casa conosco, onde o amor não tem portas fechadas. A multidão aplaudiu, mas nos bastidores, Pedro apareceu, olhos inchados. Eu vim sozinho. Pai não sabe. Desculpa, irmão. O reencontro foi lágrimas e abraços, Pedro revelando rachaduras na família, a mãe questionando silenciosamente, o pai isolando-se em raiva. Ele te ama, mas o medo o come vivo. O reencontro com Pedro injetou uma injeção de esperança misturada a caos na casa de Graça. O irmão mais novo, de 19 anos, magro e com o mesmo queixo quadrado de Lucas, instalou-se temporariamente no sofá da sala, um hóspede relutante em um mundo que ele mal compreendia. Eu disse aos pais que vim visitar amigos, confessou Pedro durante um jantar improvisado de bacalhau à brás, o vapor subindo como fantasmas. Mas na verdade, eu não aguento mais os silêncios. Tu és gay, e isso não muda quem tu és para mim. As palavras foram um bálsamo, mas carregadas de tensão. Pedro ainda navegava sua própria identidade, atraído por meninas na universidade, mas questionando rótulos em um diário escondido. Diogo observava a dinâmica com olhos atentos, ajudando a servir pratos enquanto trocava olhares cúmplices com Lucas. Seu relacionamento florescera em gestos quietos, passeios de elétrico pelo Tejo ao entardecer, onde mãos se entrelaçavam nas curvas íngremes, noites de leitura compartilhada na cama de Lucas, vozes entrelaçando-se como vinhas. Mas o ciúme sutil surgiu quando Pedro e Lucas reviveram memórias de infância, jogos de futebol no Douro, segredos sussurrados sob lençóis. Ele é família de sangue, disse Lucas a Diogo uma noite, sentindo a insegurança no ar. Tu és a escolha do coração. Diogo sorriu, mas uma sombra persistia, seu próprio passado de traições em Coimbra o fazia temer perdas. Enquanto isso, a ameaça do pai de Lucas se materializava. O Sr. Almeida, um importador de vinhos de 50 anos com ternos impecáveis e um bigode grisalho que escondia lábios finos, chegou a Lisboa em um jato particular, alugando um apartamento no Chiado com vista para a estátua de Camões. Ele contratara não só Rui, mas um advogado conservador para pressionar por recuperação do filho pródigo.
As notícias vazaram para a imprensa local. Um artigo no Diário de Notícias insinuava escândalo familiar em meio a ativismo radical, distorcendo a história de Lucas como vítima de influências urbanas corruptas. A pastelaria sofreu, vendas caíram 30% e grafites homofóbicos apareceram na porta durante a noite. Saiam, pervertidos. Tomás limpou as paredes ao amanhecer, punhos cerrados, mas sua voz era firme ao reunir o grupo. Isto é Guerra Fria. Eles querem nos assustar. Sofia propôs uma contraofensiva artística, um mural no bairro, pintado coletivamente, retratando silhuetas de famílias diversas sob o sol de Lisboa. Inês redigiu uma petição online, coletando assinaturas de celebridades quer portuguesas, enquanto Diogo e Lucas C.O. escreveram um ensaio para um blog LGBTQ+, expondo as raízes do preconceito na elite portuense. Pedro, surpreendendo a todos, ofereceu-se para fotografar o mural, seu talento amador capturando a essência crua. Eu quero ajudar. Pela primeira vez, sinto que pertenço a algo maior. O clímax da tensão veio em uma emboscada no mercado da Ribeira. Lucas e Diogo compravam frutas frescas, laranjas doces de Algarve, figos maduros, quando Rui surgiu das sombras das barracas de peixe, seguido pelo pai. O Sr. Almeida, rosto avermelhado pelo vinho da viagem, agarrou o braço de Lucas. Chega de palhaçada. Volta para casa agora. A multidão parou, olhares curiosos misturando-se a sussurros. Diogo interveio, voz calma mas afiada. Ele tem 22 anos, senhor. Não é propriedade. O confronto escalou, o pai cuspiu acusações de lavagem cerebral, Rui murmurando ameaças de violência velada. Pedro, que seguia atrás com as compras, gritou, pai, para. Tu estás errado. O tumulto atraiu polícia local, e Inês, alertada por um vizinho, chegou em tempo recorde com documentos em punho. Agressão e coerção. Isso acaba aqui. O Sr. Almeida recuou, olhos flamejantes de humilhação, mas não antes de sussurrar a Lucas, tu vais se arrepender. Perdes tudo. Enquanto o pai partia em um táxi, o grupo se reagrupou no mercado, corações batendo forte. Sofia abraçou Pedro, tu foste corajoso, miúdo. Mas Lucas, tremendo, desabou nos braços de Diogo. Ele não para. Nunca para. Naquela noite, a casa de graça tornou-se fortaleza, portas trancadas, turnos de vigia, e conversas profundas até o amanhecer sobre perdão versus justiça. Uma reviravolta inesperada veio de Dona Rosa, a idosa da pastelaria. Ela visitou a casa com um bolo caseiro de amêndoas, revelando, eu conheço teu pai, Lucas. Negócios de vinho no Porto. Ele veio à minha igreja uma vez, chorando por um filho perdido, não tu, mas um irmão teu que morreu jovem, de overdose. O medo dele é uma prisão. A revelação abalou Lucas, um irmão mais velho, vítima de depressão não tratada, cuja morte o pai atribuíra vagamente a influências ruins. Ele projeta em mim, murmurou Lucas, peças encaixando como mosaico. Diogo consolou, então liberta-o. Com amor, não ódio. Inspirados, eles planejaram um encontro mediado. Inês arranjou um café neutro no terreiro do Paço, com o arco triunfal como testemunha silenciosa. O dia amanheceu claro, o sol dançando no Tejo como diamantes. O Sr. Almeida chegou pontual, rígido em seu casaco de lã, mas os olhos traíam fadiga. Pedro sentou ao lado dele, uma ponte frágil. Lucas, com Diogo e Tomás como apoio, iniciou, pai, eu te amo. Mas não posso viver mentiras. As palavras saíram entrecortadas, e quando a dor de anos reprimidos. O pai ouviu, punhos cerrados, então quebrou, eu perdi o João porque não o salvei. Não perco ti também. Lágrimas escorreram, e pela primeira vez, um abraço, rígido, mas real. Mas o perdão era frágil. Dias depois, uma traição interna abalou tudo. Rui, o detetive, havia subornado um ativista rival para vazar áudios falsos de Tomás em uma rede de recrutamento gay, reacendendo boicotes. A pastelaria fechou por uma semana, e Sofia, devastada, questionou, vale a pena? Inês, furiosa, descobriu o traidor e o confrontou publicamente em uma assembleia, virando o jogo com evidências irrefutáveis. Lucas e Diogo, enquanto isso, enfrentaram seu próprio teste, uma carta de Miguel, ex-namorado, implorando volta, alegando mudança. Diogo leu por cima do ombro de Lucas, ciúme faiscando. É passado. Lucas rasgou a carta, passado. Tu és presente. O ápice veio em uma gala de direitos humanos no convento de São Francisco, onde Sofia expunha. O Sr. Almeida surpreendeu todos aparecendo, não como antagonista, mas convidado por Pedro. Ele discursou brevemente, eu errei. Meu filho me ensinou que família não é sangue, mas escolha. Aplausos ribombaram, e Lucas, nos braços de Diogo, sentiu o clímax emocional, um beijo público, aplaudido,
selando aceitação. Com a gala como catalisador, as águas turbulentas começaram a acalmar, mas não sem ressacas. A Casa de Graça, outrora um reduto de tensão, agora vibrava com uma rotina renovada de cura coletiva. Tomás reabriu a pastelaria com uma placa nova, bem-vindos a todos os sabores da vida, e os clientes retornaram em ondas, atraídos não só pelos pastéis crocantes, mas pela história de resiliência que se espalhara como vinho bom pelo bairro. Dona Rosa tornou-se uma frequentadora diária, trazendo netos curiosos que faziam perguntas inocentes sobre as pessoas coloridas, plantando sementes de empatia em solo fértil. Lucas e Diogo aprofundaram seu romance em meio ao cotidiano poético de Lisboa. Manhãs começavam com café no mirador da Senhora do Monte, onde o vento salgado do Atlântico bagunçava seus cabelos, e conversas fluíam sobre sonhos, Diogo aspirando a lecionar literatura em uma universidade inclusiva, Lucas descobrindo vocação em ativismo digital, criando podcasts sobre histórias quer portuguesas. Tu és minha musa, brincava Diogo, traçando linhas invisíveis no braço de Lucas com o dedo, evocando versos de Luís de Camões sobre amores eternos. Mas o idílio era entremeado por sombras. O pai de Lucas, apesar do gesto na gala, enviava mensagens esparsas, cheias de amor condicional: volta para o Porto quando estiveres bem. Cada uma era uma farpa, lembrando que a aceitação plena era uma jornada, não um destino. Pedro, o irmão, emergiu como âncora inesperada. Ele estendeu sua estadia, matriculando-se em um curso de fotografia na Universidade Nova de Lisboa, e começou a documentar a vida na casa, retratos íntimos de Sofia pintando ao amanhecer, Inês lendo casos à luz de abajur, Tomás sovando massa com mãos que pareciam esculpidas em oliveira. Isto é família real, disse ele a Lucas uma tarde, enquanto editavam fotos no laptop na varanda. Mas Pedro carregava seu próprio conflito, atração por um colega de classe, um rapaz de Setúbal com sotaque sulista e olhos sonhadores, o primeiro vislumbre de questionamento sobre sua sexualidade. E se eu for como tu, confessou ele, voz baixa. Lucas sorriu, abraçando-o, então és perfeito como és. O amor encontra seu caminho. Entretanto, uma nova ameaça surgiu das profundezas da sociedade lisboeta. Um grupo conservador, os Guardiões da Tradição, liderado por um ex-político salazarista, lançou uma campanha online contra a agenda gay invasora, usando as fotos antigas de Lucas como munição. Vídeos editados circulavam no YouTube, pintando a Casa de Graça como antro de depravação. A exposição de Sofia no Lisboa Factory foi vandalizada, tintas derramadas sobre os quadros, mensagens de ódio rabiscadas. Ela chorou pela primeira vez na frente de todos, punhos cerrados em torno de um pincel quebrado. Eu luto há 20 anos, e ainda isto. Inês, sempre a rocha, organizou uma vigília noturna, mas o stress rachou sua armadura, discussões acaloradas com Sofia sobre até quando resistir, e quando dúvidas profundas em seu relacionamento. Diogo, sentindo o peso coletivo, propôs uma fuga temporária para Lucas, um fim de semana em Sintra, terra de palácios encantados e florestas nebulosas. Precisamos respirar, disse ele, reservando um quarto simples em uma pousada com vista para a Quinta da Regaleira. A viagem foi um bálsamo, caminhadas por jardins labirínticos, onde poços iniciáticos simbolizavam descidas ao subconsciente, e conversas nuas de alma. Deitados na cama sob lençóis de linho, Diogo confessou: eu tenho medo de te perder para o Porto. Teu pai ainda puxa. Lucas, traçando o contorno do rosto dele à luz de vela, respondeu: Lisboa é minha casa agora. Tu és. O amor se consumou em ternura, beijos que falavam de promessas, fortalecendo-os contra as tempestades. De volta, o conflito escalou com uma intimação judicial. Os guardiões processavam a pastelaria por incitamento à imoralidade, alegando que os eventos quer violavam zonings locais. Inês defendeu com ferocidade em tribunal, citando a Constituição Portuguesa de 1976 e avanços na Lei de Casamento Igualitário de 2010, mas o juiz, um homem idoso de olhar enviesado, adiou o verdito por considerações comunitárias. Tomás, exausto, questionou sua missão: talvez devêssemos nos esconder, como nos velhos tempos. Sofia rebateu: não. Nós somos a luz que eles temem. A reviravolta veio de uma fonte improvável, o Sr. Almeida. Após uma ligação tensa de Pedro, o pai visitou a casa pela primeira vez, carregando uma garrafa de vinho do Porto como trégua branca. Ele sentou à mesa, desconfortável entre azulejos e arco-íris, e ouviu histórias, não acusações, mas narrativas de dor e triunfo. Eu financiava aqueles grupos por raiva, admitiu ele, voz rouca. Pelo João. Mas vi o vídeo da gala. Tu és feliz aqui. Lágrimas escorreram, e ele jurou: uso minhas conexões para calar os guardiões. Seu advogado, reviravoltado, arquivou o caso por falta de mérito, expondo ligações financeiras sombrias do grupo. Mas o preço foi alto. Diogo recebeu uma oferta de emprego em Coimbra, lecionar em sua antiga universidade, um sonho, mas hesitou. E nós?
Lucas, coração partido, encorajou, vai. Prova que podes voar. A separação iminente criou um vácuo, preenchido por noites de despedidas cheias de sussurros e planos de visitas. Pedro, emergindo como bissexual após um beijo tímido com seu colega, encontrou apoio em Lucas, somos pioneiros na família. O clímax emocional irrompeu em uma festa de reconciliação na casa, com fado ao vivo e convidados de toda Lisboa. O pai de Lucas dançou desajeitadamente com Dona Rosa, rindo pela primeira vez. Mas no meio da alegria, Diogo anunciou sua partida, e Lucas, em um discurso improvisado, declarou, amor não é posse. É soltar para voar juntos. O beijo de despedida foi agridoce, mas prometia retornos. A partida de Diogo deixou um silêncio enquanto na casa de Graça, como depois de uma trovoada quando o céu ainda goteja. Lucas acordava com o lado da cama vazio, o aroma residual de colonia de Diogo misturando-se ao café da manhã. As mensagens diárias, saudades do Tejo, de Coimbra, pensa em ti nas aulas, de Lucas, eram fios que os ligavam, mas a distância tecia dúvidas. Ele vai encontrar alguém mais perto, confidenciou Lucas a Sofia durante uma sessão de pintura no ateliê dela, pinceladas vermelhas sangrando no canvas como coração ferido. Sofia, com sua sabedoria de artista, respondeu, o amor verdadeiro é como o azulejo português, bela de longe, mas resiste ao tempo quando perto. Enquanto isso, a reconciliação com o pai florescia em brotos tímidos. O Sr. Almeida, agora um visitante semanal, trazia caixas de vinhos envelhecidos do Porto, usando-as como pretexto para jantares onde as conversas giravam de negócios para confissões. Eu casei com tua mãe por tradição, admitiu ele uma noite, copo na mão, o reflexo das velas dançando em seus olhos. Mas o amor dela me salvou. Talvez o teu me salve também. Ele começou a frequentar reuniões discretas de pais de filhos LGBTQ+, recomendadas por Inês, e surpreendeu Lucas enviando uma doação anônima para a pastelaria. Pedro, florescendo em sua bissexualidade, media esses encontros, sua câmara capturando momentos de vulnerabilidade, o pai rindo de uma piada de Tomás, a mãe, agora em visitas cautelosas, provando um pastel com hesitação que virava sorriso. Tomás, revitalizado pela trégua, expandiu a pastelaria com um canto de livros estantes de madeira reaproveitada abrigando obras de autores como José Saramago e Mia Couto, misturadas a ensaios sobre identidade portuguesa. Lisboa sempre foi cidade de exilados, dizia ele a clientes novos, um sorriso sábio nos lábios. Mas o passado não se rendia facilmente. Uma carta chegou de um antigo amante de Tomás, de seus dias em Faro nos anos 80, revelando um filho secreto, um rapaz de 25 anos, criado por uma tia após a morte do amante na epidemia de AIDS. Ele quer te conhecer, leu Tomás em voz alta, voz falhando. O grupo reagiu com abraços. Mais um para a família, exclamou Sofia. O reencontro com o filho, Afonso, foi um vórtice emocional. Alto e reservado, com traços que ecoavam o irmão perdido de Tomás, Afonso chegou de trem do sul, mochila nas costas e olhos céticos. Ouvi histórias, mas não sei se acredito em milagres. A casa o envolveu devagar, jantares com bacorros assados, caminhadas pelo castelo de São Jorge onde Tomás contava lendas de rainhas mouras e amores proibidos. Lucas, vendo paralelos com sua própria jornada, tornou-se confidente de Afonso, eu era o estranho. Agora, sou parte. Diogo, visitando nos fins de semana, conectou-se com Afonso através de debates literários, citando Pessoa, tenho em mim todos os sonhos do mundo. Entretanto, uma crise nova testou os laços. Inês sofreu um burnout, colapsando após um caso exaustivo de discriminação no trabalho, uma cliente lésbica demitida por incompatibilidade cultural. Eu luto, e o sistema ri, desabafou ela na cama, Sofia ao lado limpando suor de sua testa. O relacionamento delas, outrora inabalável, rachou com acusações, tu me arrastas para batalhas sem fim, gritou Sofia em uma discussão que ecoou pelas paredes. Pedro, sensível, fotografou o processo de cura, sessões de terapia conjunta no Bairro Alto, caminhadas de reconciliação no Jardim Botânico. O amor é imperfeito, disse ele a Lucas, e quando lições aprendidas. Lucas, inspirado, iniciou um podcast chamado Venha para Casa, entrevistando histórias de famílias encontradas, Afonso contando sua solidão no Algarve, Dona Rosa sobre aceitar o filho gay aos 70. Diogo, de Coimbra, contribuiu remotamente com episódios sobre literatura sua voz grave um conforto auditivo. Mas a distância pesava, culminando em uma briga por vídeo, tu estás se adaptando sem mim, acusou Lucas, lágrimas escorrendo. Diogo rebateu, estou construindo para nós. Volta para cá no Natal. A reconciliação veio em uma visita surpresa, Diogo batendo à porta em uma noite chuvosa, com um anel simples de prata, não é proposta. É promessa. O pai de Lucas, evoluindo, convidou todos para um Natal no Porto, não como imposição, mas convite.
A viagem de trem foi carregada de ansiedade. A mãe, ainda religiosa, preparara uma mesa com presépio e velas, mas seus olhos suavizaram ao ver Diogo. Se te faz feliz, murmurou ela, passando o prato de rabanadas. O Sr. Almeida, ao lado de Tomás, trocou brindes de vinho, toasts a novas famílias. Pedro trouxe seu namorado, um rapaz tímido de Setúbal, e o jantar se encheu de risadas, histórias de infância entremeadas a aceitações recentes. Mas o verdadeiro clímax veio em uma nevasca rara no Douro, quando o grupo ficou preso na casa ancestral. Contos ao redor da lareira revelaram camadas, a mãe confessando dúvidas de fé após ler o podcast de Lucas, o pai admitindo terapia para lidar com a perda do irmão mais velho. Afonso, agora integrado, tocou viola, uma melodia fado que uniu todos em lágrimas catárticas. Diogo sussurrou a Lucas: esta é a família completa. De volta a Lisboa, fortalecidos, eles enfrentaram um último obstáculo, uma lei proposta no Parlamento que ameaçava fundos para associações LGBTQ+. Inês liderou a campanha, com Lucas e Diogo mobilizando online, Sofia criando banners icónicos, Tomás hospedando debates na pastelaria. A vitória veio em uma votação apertada, celebrada com uma festa no Tejo, barcos iluminados, fogos sobre a ponte 25 de abril. Meses passaram como páginas de um livro bem folheado, e a Casa de Graça evoluiu de refúgio para farol. A pastelaria de Tomás agora atraía turistas de cruzeiros no Tejo, ávidos por pastéis e narrativas autênticas, com um menu especial, sabores arco-íris, que misturava doces tradicionais em infusões de ervas care-friendly. Sofia abriu um ateliê adjacente, oferecendo workshops de arte terapêutica para jovens LGBTQ+, perdidos nas colinas de Lisboa, seus murais espalhando-se como videiras pelas ruas de Alfama. Inês, recuperada do burnout, fundou uma clínica jurídica pro bono, com Pedro como aprendiz fotográfico documentando casos de impacto. Lucas e Diogo, agora morando juntos em um apartamento modesto no Príncipe Real, bairro de galerias e bares discretos, equilibravam humor e ambição. O podcast Venha para Casa explodiu em popularidade, patrocinado por marcas progressistas, permitindo que Lucas viajasse para festivais em Faro e Coimbra. Diogo lecionava com paixão, mas fins de semana eram sagrados, piqueniques no Parque Eduardo VII, onde discutiam o futuro, a adoção, talvez, ou uma vida nomade pela costa algarvia. Tu me salvaste, disse Lucas uma tarde, deitado na grama com a cabeça no peito de Diogo, o sol filtrando através de castanheiras. Não. Nós nos salvamos mutuamente. O pai de Lucas, transformado, tornou-se aliado silencioso, suas vinícolas do Porto doavam para causas, e ele visitava mensalmente, trazendo a mãe, agora uma ouvinte fiel do podcast, que secretamente enviava cartas anônimas de encorajamento. Pedro, em um relacionamento estável, planejava um livro de fotos, famílias tecidas, crônicas visuais de laços improváveis. Afonso, o filho de Tomás, mudou-se para Lisboa, abrindo uma livraria especializada em literatura africana portuguesa no Cais do Sodré, honrando as raízes alentejanas do pai. Entretanto, o último conflito surgiu não de fora, mas de dentro, uma tentação velada. Durante uma conferência em Madrid, Lucas reencontrou Miguel, agora ativista expatriado, charmoso como sempre. Eu mudei de verdade, implorou Miguel em um café sob a Plaza Meyer, olhos implorando. Volta comigo. Portugal é pequeno para nós. O flerte reacendeu memórias, um beijo quase aconteceu, mas Lucas recuou, ligando para Diogo, eu escolho nós. A confissão, em vez de romper, fortaleceu, Diogo voou para resgatá-lo, e em uma noite estrelada no Tejo, ajoelhou-se, casa comigo. Não por posse, mas por eternidade. O casamento foi uma celebração lisboeta, cerimônia no Mirador de Santa Catarina, com o Tejo como altar, fado de Marisa ao fundo, convidados de Porto a Algarve. O pai de Lucas discursou, voz embargada, eu te expulsei, mas Lisboa te trouxe de volta, melhor, mais forte. A mãe chorou, abraçando Diogo como filho. Sofia pintou o bolo, Inês oficiou, Tomás serviu pastéis, Pedro fotografou, Afonso leu poemas. Dona Rosa, frágil mas radiante, sussurrou, o amor vence. Anos depois, com filhos adotivos correndo pela casa ampliada, meninos de origens mistas, aprendendo português e abraços, Lucas olhava para o Tejo do balcão da pastelaria, agora uma rede. Venha para casa, dizia ele aos novos náufragos. E a família, tecida de fios inesperados, brilhava como as luzes de Lisboa ao anoitecer.